Época de Copa do Mundo, eu estava pensando um pouquinho mais, como é que a gente pode fazer para acumular patrimônio para viajar na próxima Copa 2030, que vai ser em Portugal, Espanha e Marrocos. Quanto você precisaria ter guardado para conseguir fazer uma viagem dessa e talvez proporcionar algo que você sempre teve vontade, que é ir para a Copa do Mundo? Bom, a gente sabe que em 2014 nós tivemos Copa do Mundo aqui no Brasil, mas muitas das pessoas que me assistem eram muito crianças na época, não conseguiam assistir dentro do estádio, etc., a Copa aqui no Brasil. E aí agora, né, estamos em época de Copa do Mundo, agora lá no Hemisfério Norte, principalmente na América do Norte, e em 2030 nós vamos ter a Copa do Mundo em Portugal, Marrocos e Espanha. Então as sedes vão ser nesses três países. E eu estava pensando, refletindo, né, quanto será que precisa poupar e quanto será que precisa gastar para ter essa experiência ali na próxima Copa, né? Eu levantei os seguintes dados, né? Passagem aérea hoje vai custar em torno de R$ 7.000. Então, eu vou colocar os dados atuais, tá? Não vou colocar os dados daqui 4 anos, porque fica muito difícil de saber. Pode ter inflação, é claro que, mas não vou mensurar isso. Lembrando que eu coloquei aqui a viagem para uma semana, tá? E a hospedagem vai sair, então, em torno de R$ 4.500. Isso para uma semana. Alimentação e translados, né? Então, você vai precisar sair do aeroporto, vai chegar até o hotel e depois vai chegar até o estádio, etc. R$ 3.500. Seguro de viagens e passeios, R$ 3.000. E o ingresso, R$ 2.000. Eu sei que nesse ano de 2026, estão dizendo que está em torno de US$ 2.000, né? Então, 10, 12 mil reais. É muita coisa para o ingresso, mas o ponto importante é colocar cá na média aqui, quanto foi nas últimas Copas, e principalmente, né, jogos da primeira fase, né? Não vou colocar os jogos de finais, porque daí sim, esses são muito mais caros. Em resumo, esse cálculo que eu fiz deu em torno de R$ 20.000. Pode colocar uma banda um pouco maior para ter um pouco mais de segurança, mas só para ter uma ideia mesmo, né? Então, R$ 20.000 é o que gastaria para passar uma semana para assistir a Copa do Mundo lá em 2030, na Europa e também na África, no caso Marrocos. Show de bola. Então, não dá para a gente pensar isso vai acontecer da noite para o dia, a gente tem que fazer o quê? Reserva financeira. Então, quando a gente pensa em reserva financeira, você pode aplicar no CDI, com liquidez diária, você pode aplicar em outros ativos. Se você colocasse esse dinheiro simplesmente em algo que não rendesse nada, você precisaria de R$ 417 por mês, durante esses próximos 48 meses, totalizando lá na frente os R$ 20.000. Esse é o ponto principal, né? A ideia aqui que eu quero trazer para você não é se eu aplicar aqui ou acolá vai ser melhor. A ideia principal é, da noite para o dia, você ter uma ideia na cabeça e decidir assistir a Copa. Então, para isso não acontecer lá em 2030, você vai fazer via planejamento. E quando você vai fazer esses R$ 417 mensais, nesses 48 meses, é como se você praticamente não tivesse esse recurso aplicado. Você simplesmente vai chegar e vai fazer a viagem. É claro que se a pessoa for fazer essa viagem de maneira planejada, igual estou mencionando aqui, ela vai aplicar isso aqui num CDB, vai aplicar isso aqui na poupança, enfim, qualquer outra característica de alocação. Então, eu quero trazer esse disclaimer, né? Essa observação aqui para você. E aí eu trouxe uma ideia aqui para a pessoa alocando em FIIs, né? Como que seria ali de modo geral. Então, dentro de uma carteira de fundo imobiliário, no qual vai entregar 0,8 de dividendo ao mês, então vai estar diversificado, não é um dividendo extremamente elevado, então você não está buscando high yield, e você vai reaplicar todos os meses os dividendos. É claro, né? Esse é um ponto bem importante. Aqui eu trouxe R$ 343 mensais. Esse é o valor que você precisaria, para que lá na frente você tivesse R$ 16.484, só que você teria recebido também R$ 3.516 via proventos. Então, se você pegar esses proventos e reaplicando mais os 16.484 que você poupou, automaticamente daria os R$ 20.000 ali. Então, dessa forma, você está economizando R$ 3.500 simplesmente por ter feito um planejamento. Agora, eu preciso fazer uma consideração. A gente não sabe se os fundos imobiliários daqui 4 anos estarão em alta ou estarão em baixa. Então, pode ser que lá na frente você tenha um total de 22 mil, 23 mil, porque teve uma valorização ali das cotas, mas pode ser também que você tenha 18 mil, e que é um ponto principal, né? Você tem que olhar muito assim o perfil de risco que você está buscando tomar, mas principalmente, né? Quando você tem um planejamento assim, a ideia principal é você ter o mais previsível possível. A ideia que eu estou trazendo aqui não estou dizendo para você pegar e colocar tudo nos fundos imobiliários. A ideia principal é trazer um comparativo alocando esses recursos mensais, tá? Se você for fazer a alocação para que você vá fazer a viagem, recomendo você fazer em algo que não tenha oscilações, para que você não tenha surpresas negativas na hora de resgatar. E aí, quando a gente olha para a curva, se por exemplo acontecesse o mesmo valor, né? Faz de conta que você comprou os fundos a R$ 100 e lá em 2030 você vendeu a R$ 100. E também os proventos você foi pegando no mês a mês e foi realocando. Então o que aconteceria? Esse gráfico aqui. Você começaria abaixo da linha azul, que é você deixando na gaveta, né? Colocando todo mês, deixando R$ 417 na gaveta. Em contrapartida, alocando ali nos FIIs, você ficaria sempre
sempre abaixo da curva, né? Porque você está alocando um valor menor, é 343. Mas chegando lá no final, esse reinvestimento bateria a mesma linha, né? Os valores bateriam iguais. Então, por isso que eu sempre menciono, né? A importância de você fazer um planejamento ali para você fazer essa alocação, essa geração de renda. E o ponto principal, tá, pessoal? Essa é a mensagem que eu quero deixar. Não estou recomendando para você fazer isso como um planejamento para você ir para a Copa, principalmente. Por quê? Porque pode ter oscilação e você pode ter um dinheiro a menor. Então, isso vai fazer com que você se frustre. Às vezes você tem que passar uma semana para ter que passar 5 dias. Então, toma um pouco de cuidado. A ideia aqui é trazer só um paralelo. Hoje eu trouxe a ideia da Copa. Então, essa ideia que eu trouxe, ela é muito mais para que você tenha uma visão e uma noção, uma clareza. Isso aqui a gente pode pensar casamento que você queira planejar, viagem, para uma festa ou para qualquer outra coisa. Mas o ponto principal dos fundos imobiliários é a geração de renda. Então, essa renda, ela é de fato para que você consiga usufruir e participar de momentos em que talvez dentro de uma outra alocação você não conseguiria ter pelo longo prazo ali dessa renda que você precisaria ter ou mesmo no ativo que vai precisar de muito tempo para resgate. Mas diz aí para mim, como é que você faz hoje esse planejamento? Você busca fazer via fundos imobiliários ali para sua aposentadoria e vai comprando os ativos ou você vai para outras classes de ativos? Ou mesmo você faz a diversificação de portfólio e uma parte dentro dos FIIs. Eu sempre menciono assim, né? Não existe o certo e não existe o errado. A questão é de como você lida com a volatilidade, com os riscos ativos que você tem dentro do portfólio. O ponto principal é você ter consciência disso e você trazer esse planejamento ali, desde você fazer uma viagem, como eu mencionei aqui na Copa do Mundo, até mesmo para outras coisas que você queira fazer ao longo da tua vida. O importante é você ter consciência, estudar bem e estar sempre acompanhando aqui o canal para estar bem informado. Beleza? Espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário ali embaixo também. Acho que isso é bem legal, como que você pensa esse planejamento para o futuro, olhando para essas questões de fundo imobiliário e, ao mesmo tempo, realização de sonho. Um grande abraço. Tchau, tchau.